Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes todos. Bem, para quem ainda não me conhece, eu sou o Roger Pérez, produtor cultural, principalmente das áreas de teatro, dança e audiovisual. E eu estou aqui, na verdade, para dividir um pouquinho da minha experiência e algumas práticas de acessibilidade. E trocar uma ideia com vocês de algumas práticas que eu tenho encontrado nesse fazer da produção, né? Mas eu queria primeiro começar me audiodescrevendo, né? Dizendo que eu sou um moreno de pele clara, alguém de cabelos lisos e escuros. Eu tenho ao meu fundo uma parede rosa, estou vestindo uma blusa verde com algumas folhagens. Eu tenho uma barba grisalha e uso óculos. Então, agora que eu me autodescrevi, eu começo citando alguns agradecimentos super especiais, que sem eles essa oficina não estaria sendo possível. Eu queria começar agradecendo ao governo do estado do Rio de Janeiro, à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, a SESEC, que através do edital Cultura nas Redes 2 está tornando viável, né, esse bate-papo que a gente vai fazer. E também queria agradecer a alguns apoiadores, né, que temos aqui nessa empreitada dessa oficina. Eu queria agradecer muito a Imagem Acústica, através da nossa participação super especial da audiodescritora Aline Correia, que é uma parceira de vários projetos, de várias trocas de pensamentos, e não teria sentido fazer essa oficina sem um bate-papo com a Aline, que me ajudou tanto a pensar mecanismos, a criar meus próprios mecanismos, de tentar tornar a acessibilidade uma realidade nos meus projetos. E a gente vai enveredar nesse caminho juntos. Também queria agradecer à tradutora de Libras, Aline Barcelos. Essa também é parceira de grandes projetos e ela vai estar aqui dando a sua colaboração na palavra, né, das pessoas intérpretes de Libras. E também tem alguns agradecimentos especiais que vão fazer mais sentido para vocês daqui a pouco. Mas eu queria muito agradecer a professora Renata Silêncio, da FRJ, que foi quem introduziu esse assunto na minha cabeça, me fez provocações que me levaram a estar aqui hoje. Então, assim, Renata, muito obrigado. Queria agradecer ao Douglas Ribeiro, meu eterno parceiro de grandes produções minhas. Sem ele, eu não conseguiria literalmente estar fazendo essa oficina com vocês numa questão prática. Queria agradecer a Silmara Bernardo, Gisele Ribeiro, Ana Luísa Lima, Denise Escudeiro e ao Renato Calvé. São pessoas que de alguma forma construíram essa prática que eu vou passar para vocês dentro de projetos que fazemos juntos. E sempre lembrar de vocês seguirem as nossas redes, né? Sigam lá a Sucessiva Produções. Vocês vão identificar que o nosso perfil ele está sempre nessa preocupação de inclusão das pessoas com deficiências. Tem até um cadastro de pessoas que buscam projetos culturais que tenham sessões ou com intérprete de Libras ou com audiodescrição. Essas pessoas com deficiência encontram dentro desse cadastro essas ofertas de eventos e projetos que estejam com essa acessibilidade pensada, né, com carinho para eles. Agora eu vou deixar a nossa participação especial, a Aline Correia, se apresentar, se descrever, e já eu volto aqui com vocês. Oi, jovem, eu sou a Aline Correia, eu sou audiodescritora, eu sou licenciada em Letras de Língua Portuguesa pela Universidade do Estado do Pará. Eu atuo com pessoas com deficiência há 21 anos, comecei como ledora voluntária na Fundação Cultural do Pará, aqui conhecida como Centur, e já tive a oportunidade de trabalhar com vários segmentos de pessoas com deficiência, especialmente como assessora política na Assembleia Legislativa, até que migrei ao ponto de abrir uma empresa, que é a Imagem Acústica, e recentemente um dos contratos que nós temos, além de
fazer uma atuação para exposição de fotografia no Arte Pará é o Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Eu sou negra, eu tenho a pele clara, eu tenho 1,70 m de altura, eu estou sentada aqui agora, eu estou usando uma blusa com estampa cinza, escrito Amazônia em preto. Eu tenho um rosto oval, eu estou maquiada, a minha maquiagem acentua os olhos e os lábios com batom roxo. Eu tenho cabelos castanhos e estão penteados em puff abacaxi. E eu estou com grandes brincos em formato de folha na cor azul e roxa. Bem, como eu disse nos meus agradecimentos, além da Aline, né, que vocês conheceram agora, uma super parceira, daqui a pouquinho mais vocês vão conhecer a Aline Barcelos, mas eu queria começar dizendo qual foi a motivação dessa oficina. E aí vocês vão entender o mecanismo que a gente vai trilhar para ela se tornar prática na vida de vocês. E porque essa oficina ela trabalha isso, ela vai pensar uma teoria, problematizar a realidade da produção e tentar criar saídas práticas para a gente tentar fazer o nosso projeto ser o mais acessível possível, a mais pessoas possíveis, e criar mecanismos que não cabem mais dentro da desculpa do não tenho verba, meu edital tem pouco recurso. A gente não tem mais, no ano que estamos, não pensar nesse público. Não tem mais como, né, ter essa omissão. E essa oficina ela nasceu dessa problematização. A professora Renata Silêncio, com o grupo de alunos de produção cultural do IFRJ, do bacharelado, tem a disciplina de acessibilidade cultural. Bem, nessa disciplina, enfim, a gente entende um pouco da questão de legislação, de como que a gente realmente tem que pensar essas questões. Mas tinha uma coisa que assistindo às aulas me deixava muito, muito inquieto, que é saber que fazer o certo, ele está conectado com uma questão que a gente não pode fugir, porque existe uma lei que tem que ser cumprida, entendeu? A Aline até vai falar um pouquinho, talvez mais, sobre isso em algum momento da fala dela aqui, mas não tem como a gente fugir de que a gente tem que fazer. O problema é como fazer, né? De que forma que eu trabalho isso da melhor qualidade possível. E quando eu tentava trazer isso para uma realidade, Rio de Janeiro, editais de verba curta, às vezes não vou citar nomes de instituições, mas às vezes tem editais que você tem que fazer um curta com 25 mil. E é uma realidade que quem trabalha sabe que é muito complexa, não é todo, né, filme que cabe nesse orçamento, quiçá para você cumprir todas as contrapartidas entre ela e a acessibilidade. E aí você fica se debatendo de como resolver isso, né? E aí, se a gente fosse seguir a lei de verdade, era os mecanismos público-privados que deveriam garantir esse acesso, né? Porque quando você abre qualquer equipamento, ele tem que estar acessível a todos. Na verdade, isso seria uma questão para ser resolvida em cada pauta que formos fechar, né? Mas a realidade é que esses espaços não dispõem, na prática, de toda a acessibilidade. Às vezes tem aquela preocupação que é por uma questão de órgãos, tipo a rampa, o elevador, o local reservado para o cadeirante, o banheiro adaptado, o piso tátil. Às vezes você se depara com essa realidade, mas não é a realidade de quem faz produção cultural na prática. E equipamentos muitas vezes de escoamento dessa produção, que são espaços não formais, quiçá estar enquadrados no cumprimento da lei. Entendeu? Então, quando eu trouxe essa questão, eu falei assim, gente, a gente precisa entender o que o produtor faz
se ele não tem aquele recurso e se ele vai para o equipamento que não tem aquelas condições. Aí, tipo, não faz mais. É isso. E é óbvio que dentro de um contexto de sala de aula, disciplina, isso era muito polêmico, causava muita contradição de ideias, mas é isso. O que é fazer cultura se não provocar ideias, criar saídas? Senão, não faria muito sentido o nosso exercício prático, né? Então, a motivação dessa oficina nasceu daí, de um problema que é posto todos os dias para todos os produtores culturais desse país, que são equipamentos formais não dispondo desses profissionais e desse arcabouço, e que isso é repassado para a produção. A produção que queira fazer, a produção que corra atrás desse público, a produção que contrate essas pessoas, a produção que arrume esses equipamentos. Então vai partir de uma vontade da produção. E quem disse que basta ter vontade para as coisas acontecerem? Então a motivação dessa oficina é criar mecanismos para que as práticas aconteçam dentro de qualquer realidade do projeto. Se for numa etapa de planejamento, ter mais consciência do que os profissionais usam, de como eles trabalham, do que é o certo, e orçar o justo, o quanto eles recebem, os equipamentos que eles usam, tendo consciência desse tema dentro do meu projeto. Não adianta saber mais fazer a peça de teatro e saber que tem iluminador, figurinista, contra-regra, elenco. Não dá. Tem essa questão. Porque se eu não tenho acessibilidade, eu estou excluindo quase 10% da população brasileira de ter acesso ao meu projeto. Hoje nós temos de dado de IBGE que são mais de 8% da população. São ao todo hoje no país, pelo último dado de censo do IBGE, 8,4% da população, são 17 milhões e 200 mil pessoas com deficiência que você está excluindo da cadeira do teu teatro, da poltrona do teu cinema. Então a gente não está falando de pouca gente, pouca coisa, e por mais que fossem poucos, que fosse porque não existe pensar em cultura pensando já no começo de excluir alguém, quiçá uma quantidade dessas pessoas. Então a gente não acordou para essa quantidade de pessoas, e que elas merecem ter acesso, só que elas merecem ter esse acesso pensado, planejado. O problema é quando já estou com recurso, ou eu já vou executar o espetáculo e não tenho essa verba. Como fazer? Então, essa é a motivação dessa oficina, criar esse pensamento. Vou dar várias dicas, e o canal do YouTube, ele vai estar aberto justamente para a gente ter umas trocas de ideias. As redes sociais minhas, da Aline Correia, da Aline Barcelos, vai estar sempre aberta para essa troca de ideias, essa troca de experiências, essas ideias que não se fecham aqui. Até porque por isso que não é exatamente uma palestra, ela é uma oficina que é para moldar caminhos. Então, desse caminho que a gente parte a motivação dessa oficina. Então agora a gente entra no que será, né, a oficina. Como já foi dito, ela parte dessa motivação. E a gente vai trabalhar em duas etapas. Primeiro a gente vai trabalhar uma questão teórica, né, trazendo apontamentos de leis, fazendo algumas questões para vocês pensarem, algumas questões de confusão em edital, né, para dar esse conselho para vocês. E depois a gente vai para uma parte mais prática, que é pensar em como realizar essas ações com muito dinheiro no orçamento, com baixo orçamento ou sem nenhum orçamento. Então eu pretendo que no final dessa oficina não exista mais nenhuma desculpa do não fazer nada. O não fazer nada é realmente uma questão que a gente não pode, nos dias de hoje,
pensar, eu tenho que pensar em alguma ação, eu tenho que planejar alguma coisa, mínima que seja, para tentar atingir esse público com o maior respeito, o maior carinho que eles possam ter. Então o que a gente pretende é criar esse movimento de práticas. Algumas eu vou dar ideias, outras eu espero que vocês tenham tido outras ideias e a gente troca, entendeu? Para a gente alimentar essa cadeia de produção com esse pensamento, com esse tema, encontrar essas saídas, né? E como eu já expliquei, a gente primeiro vai ter essa troca de ideias nessa oficina, né, comigo, com a participação da Aline, mas o canal principal que a gente quer abrir é esse diálogo onde vocês possam perguntar, entrar nas nossas redes. Espero que depois dessa oficina todo mundo entenda um pouquinho sobre a questão de postar nas redes, fazer uma legenda inclusiva, entender como é que a sua comunicação vai ser lida mais facilmente por essas pessoas, ou que não enxergam, ou que são cegas ou com baixa visão, que são as pessoas com surdez ou com uma dificuldade, né, com uma deficiência auditiva. Dentro dessas multiplicidades, a gente quer atingir mais pessoas, mais público. E como a gente vai fazer isso de uma forma que todo mundo possa fazer, independente do valor do seu orçamento. Agora eu vou começar chamando a nossa convidada especialíssima, né, Aline Correia, que eu quis agora, para falar sobre o que é acessibilidade, para além de conceitos, descrições em leis, alguém que vive isso, que trabalha com isso. A Aline tem mais de 20 anos de trabalho com acessibilidade, então acho que ninguém melhor para deixar esse termo claro para a gente, produção cultural. Então agora eu convido a Aline, que vai falar um pouquinho sobre o que é acessibilidade, o que é audiodescrição. Ela vai abrir a nossa visão e espero que depois da fala dela, igual foi comigo, que vocês se encorajam a fazer. Às vezes a gente vai fazer errado, na segunda a gente melhora, a gente aprimora, a gente fica mais atento ao tema, entende o que é uma acessibilidade com mais qualidade, com menos qualidade, com mais recurso, com menos recurso. Mas a gente tem que começar a fazer, gente. Fazer. Então eu convido a Aline Correia para esse bate-papo, falando pra gente o que é acessibilidade, Aline. Jovem, vamos conversar sobre acessibilidade. Eu quero compartilhar contigo uma reflexão, uma orientação de um professor de teatro. Quando eu cursei teatro no Maria Belém, lá na década de 90, o professor falava assim: eu quero escutar a fala de vocês, eu quero que aquela senhora velhinha, surda, lá da última poltrona, possa escutar a voz de vocês. Só que hoje, não é mais aquela velhinha surda da última poltrona. Hoje, essa pessoa surda não necessariamente é uma senhora idosa que perdeu a audição. Ela é um cidadão brasileiro, uma cidadã brasileira que quer ter acesso à tua obra de arte, que quer participar, que tem esse direito enquanto consumidor, enquanto contribuinte. E o que é essa acessibilidade? É você quebrar as barreiras, os obstáculos. Não é só a questão da rampa e do elevador, mas é você fazer com redundância, viabilizar a acessibilidade com redundância, seja pela braille, seja pela audiodescrição, pela língua de sinais, por uma inserção de legenda, na informação nas entrevistas que tu vais dar a respeito da tua obra. Tu vais participar numa cidade e aí vai dar uma entrevista na televisão, fala que tem acessibilidade às pessoas com deficiência. Aline, eu não tenho como fazer, o orçamento não está dando, eu quero que tu negocies isso com essas pessoas, e que tu precisas entender que isso é uma lei, e a lei precisa ser cumprida. Não falei? Era a fala perfeita, com a pessoa mais indicada. Obrigado, Aline, pela contribuição. Agora a gente vai puxar um pouco do conceito da Aline para dentro do nosso exercício dos editais. Existem editais em que, se a gente não tomar um certo cuidado, ele vai te fazer confundir dois temas que eles têm divisões muito claras. O problema é que, dependendo do teu edital, a acessibilidade vai estar dentro do outro, mas são coisas diferentes.
Então, pegando o conceito da acessibilidade que a Aline falou, vamos tentar sempre pensar acessibilidade a pessoas com deficiência. E essas pessoas com deficiência precisam ter acesso a esse produto cultural que você está pensando. Seu espetáculo de dança, sua peça de teatro, sua exposição. Eles têm que ter acesso de múltiplas formas. E você vai sempre pensar, cara, se eu sou um cadeirante e vou sair da minha casa e vou para o teatro X onde eu estou cartaz, o que eu vou enfrentar de transporte público, de como essa comunicação vai chegar comigo, como é que tudo, né? Se eu sou uma pessoa com deficiência auditiva, como que eu vou ter acesso? Você está pensando isso? Mas existe um termo que cai em vários editais e que a gente não pode confundir, que é democratização de acesso. Democratização de acesso, ele está querendo falar sobre formação de plateia. Ele está querendo difundir aquele produto. Ele quer que pessoas que não vão àquele espetáculo estejam dentro do teu espetáculo. E aí envolve uma questão, muitas vezes, financeira, às vezes territorial, às vezes de um pseudo, né, hiato que pode ter na comunicação que não chega naquela pessoa, aquela pessoa simplesmente não sabe que tem um show perto da casa dela. Tem uma questão aí que envolve divulgação, né? Mas, sobretudo, dentro da formação de plateia, da democratização de acesso, tem acessibilidade. Então a gente tem que entender se nesse teu formulário, nesse teu edital específico, essas ações elas estão separadas. Ou se não está dizendo um capítulo específico para acessibilidade, quais as práticas de acessibilidade que você vai usar, se você vai ter tradução livre, se você vai ter audiodescrição, se você vai ter uma subtitulação com legenda aberta. Como vai ser essa acessibilidade? Se não tem um item para isso, vai estar dentro de democratização de acesso. Se tiver separado, com certeza eles vão estar pensando coisas diferentes. A tua democratização de acesso pode citar que as práticas vão estar incluídas as pessoas com deficiência, vide o item, aí bota lá qual é o item do edital que você está preenchendo de acessibilidade, dizendo que faz parte, mas são coisas diferentes. Não dá para esquecer isso. E agora eu vou mais uma vez, né, reforçar a fala da Aline, né, e aí puxando ela um pouquinho, que a Aline às vezes tem alguns dados importantes que ela tem, porque a Aline tem esse case maravilhoso, né, de que a gente consegue, né, as pessoas da cultura fazer essa militância política de uma forma que às vezes as pessoas não imaginam. Uma inquietação da Aline com a questão de um case envolvendo, né, os horários políticos e acessibilidade. Ele falou assim, gente, como é que as pessoas com deficiência vão eleger alguém se não tem acessibilidade nos horários, nas propagandas? E ela criou um verdadeiro dossiê e entrou com uma ação para que as pessoas com deficiência no estado do Pará tivessem essa realidade, né, de pessoas contratadas nesse olhar, nesse espectro, por uma questão que é direito constitucional de acesso a essas pessoas. Então eu estou passando novamente a fala para a Aline, para falar um pouco sobre esse case dela. Então, jovem, vamos conversar um pouquinho agora sobre legislação. Tu deve saber que tem uma lei de acessibilidade que foi sancionada, a lei número 10.098 do ano de 2000, que no artigo 17 falava sobre a quebra das barreiras arquitetônicas, comunicacionais, atitudinais, só que não dizia especificamente sobre a audiodescrição, que ainda não era muito conhecida no Brasil. Hoje a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, número 13.146 de 2015, que nos artigos 67 e 76 falam especificamente da audiodescrição. Vou ler aqui para ti. Artigo 67. Os serviços de radiodifusão de sons e imagens devem permitir o uso dos seguintes recursos, entre outros. Inciso 1º, subtitulação por meio de legenda oculta. 2. Janela com intérpretes libras. 3. Audiodescrição. Artigo 67.
O poder público deve garantir à pessoa com deficiência todos os direitos políticos e a oportunidade de exercê-los em igualdade de condições com as demais pessoas. Jovem, lembra aí que quando a gente fala de direitos políticos, a gente estava agora em ano eleitoral, a gente também está falando de direitos humanos, um dos direitos humanos, o direito de acessibilidade, de comunicação, de participação social. E aí, tu que está aí fazendo a tua obra, tu que estás aí trabalhando como produtor cultural, estás viabilizando toda essa organização, contratação de prestação de serviços, de servidores. Observa de quantas pessoas eu estou falando. Eu vou te dar dados aqui que não são do IBGE, mas são do Tribunal Superior Eleitoral, que já dá para tu teres um parâmetro mais ou menos. Então, cadê? Tá aqui, Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a gente tem no Brasil 1.271.371 pessoas que são eleitores e eleitoras com deficiência. Desse dado, eu estou te falando de eleitores, então estou te falando de pessoas maiores de 16 anos para cima. E aí tu coloca aí que a gente também tem crianças e adolescentes que não entram nessas estatísticas, mas que somam um montante muito maior. Dessas pessoas, a gente tem 186.647 eleitoras e eleitores brasileiros que apresentam alguma deficiência visual e outros, e 111.813 eleitores e eleitores que apresentam deficiência auditiva, que hoje a gente fala muito sobre pessoas surdas e ensurdecidas. Então, jovem, audiodescrição, língua de sinais é essencial para que tu consigas acessibilizar a esse público, que inclusive são consumidores, são contribuintes, querem participar, estão participando. E agora, para cumprir os editais, que como é uma lei, muitos de vocês devem estar se perguntando, Aline, como é que eu vou fazer isso para implementar em todos os municípios? Calma que esse tópico a gente vai conversar já já. Então, gente, pegando o gancho da fala aí da Aline, né? Tô puxando de volta para mim porque a gente está falando naquilo que eu disse que aconteceu na minha motivação. Né? A gente está falando de que isso é um direito. Então, como que as instituições não me garantem isso? Isso é passado para mim, né? Então é uma coisa muito louca para o produtor, que já tem que pensar em várias coisas, se vê tendo que financiar isso. Mas é uma realidade que a gente vive, então a oficina parte para esse lugar, né? A gente vai sempre, pelo menos eu espero que as pessoas que estejam participando dessa oficina sempre tentem entender esse mecanismo, entender que isso é uma lei e que a gente tem sim, às vezes, dar uma de Aline e cobrar, falar assim, ué, o teatro não tem acessibilidade, como assim? Então o que a gente vai fazer? E às vezes talvez dividir essa conta com o teatro, dividir essa conta, trazer essa questão do patrocinador, entendeu? Eu vou tentar me controlar e não citar nomes, mas às vezes é como é o caso, não exatamente só de acessibilidade com pessoas com deficiência, mas às vezes está fazendo um evento internacional, em que o patrocinador lida com aquele país, com aquela língua, que tem esse dispositivo na empresa inteira dele. E aí acontece uma contrapartida, às vezes, da visita de alguém daquele país. Aí você se fala assim, meu Deus, fulano tá vindo, eu não sabia. Como que vai ser isso? Tipo, vai ter alguém, aí não tinha isso no orçamento, então o que é que você faz? Você entra em contato com o patrocinador, que foi quem criou, né, a demanda, e aí você tenta, olha, vamos então, me arruma alguém, me arruma um mecanismo para a gente resolver essa questão juntos, porque vai ser o sucesso de nós dois. Eu acho que com acessibilidade é a mesma questão. Para o teatro é maravilhoso quando tem uma sessão com a inscrição, porque isso fomenta aquele público aí para o teatro, né? E sem falar na divulgação de que aquele espaço está tendo ações inclusivas. Então isso é uma coisa que às vezes a gente pode sim dividir a responsabilidade, não esquecer que a realidade, pelo menos hoje, é que vai sempre ser nossa, a execução, o planejamento, a remuneração, mas não custa nada a gente criar esse mecanismo. E a gente vai até falar mais de como realizar esses mecanismos em outras etapas. Mas eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? Que se o produtor não encontrar naquele espaço o seu jeito, a sua forma de
de ratear, né, esse custo, é pensar de que forma a gente pode realizar na melhor intenção possível aquela acessibilidade para aquele produto, entendeu? Essa oficina, ela é daqui. E aí, eu já vou puxando um pouquinho então aqui pro meu roteiro, que seria a nossa parte prática, né? O que o produtor deve pensar em termos de acessibilidade nos seus projetos? Bem, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que projeto é o meu e que produto que eu estou trabalhando. Quer ver um exemplo de uma questão que acontece muito comigo? Por exemplo, faço projeto de dança. A dificuldade real, técnica e prática de fazer a audiodescrição de espetáculos de dança. Porque realmente é uma coisa que você tem uma música, em princípio, né? Existem também as danças construídas no silêncio, mas enfim. A gente tem uma questão musical, sonora, melhor trabalhada, né? Uma questão sonora. E que tem corpos, com cores, às vezes cenários, luz. E a audiodescrição disso, por exemplo, é muito desafiadora. Porque às vezes ela vai cair ou no lugar do vazio, né, da fala, e que isso a Aline pode reforçar, mas realmente quando você passa muito tempo em que a pessoa com alguma deficiência visual, né, que ela não está vendo, ela não tem alguma fala, ela pensa que alguma coisa aconteceu com o equipamento, que acabou, enfim, você não pode deixar esse ato de comunicação com o teu ouvinte por muito tempo. E também você não pode preencher ele só de termos técnicos, tipo, bailarina entrou da esquerda, dá 3 piruetas, 2 batimães deslocando-se à direita. Às vezes são termos técnicos que ele também não vai ter um domínio daquilo. Então, desafio a audiodescrição para alguns produtos, como por exemplo, eu vejo isso na prática, não só para as pessoas que produzem, como quem dirige, como quem audiodescreve, a questão, por exemplo, da audiodescrição na dança, né? Assim como é óbvio, né? Quando tem show musical, e vocês já devem ter observado, como fica o tradutor em Libras quando é uma música. Ele tenta, né, no ritmo, faz a questão do símbolo, né, da simbologia, de que aquele momento é um momento musical. Às vezes tem uma complementação da subtitulação com a legenda, com os ícones de música, mas com certeza é aquele momento que a pessoa fica distanciada, entendeu? Então, na verdade, o que eu entendi na prática de produção é que essas coisas, infelizmente, elas nunca vão ser passíveis de nunca vai ter uma crítica. Sempre vai ter alguma questão que você poderia melhorar. Tem uma questão que, se você for um produtor mais cuidadoso, você pode acompanhar esse roteiro da audiodescrição, conversar com a tradutora em Libras, talvez mandar o roteiro antes, trocar uma ideia, chamar para um ensaio. Você pode trabalhar isso com uma melhor qualidade, para o teu profissional técnico te entregar um produto melhor, que vai te deixar mais feliz. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer depois que a gente entendeu que não dá para fazer, não dá para não fazer, quer dizer, que você não pode improvisar dentro de um projeto sem tentar, pelo menos, de todas as formas, ter o melhor produto de acessibilidade. Então, chamar alguém que entende, alguém que vai dizer tá errado. A Aline Corrêa deve estar rindo agora muito de mim. Que isso? É falar assim, melhorar isso, não tá bom, tá ruim, não vai ser legal. E a gente tem que aceitar e correr atrás dessa excelência da melhor forma possível, se esforçar ao máximo possível para aquilo chegar a esse público, né, da melhor maneira possível. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso, é entender que a gente tem que contratar esses profissionais para cercar a gente de consultoria. Depois, eu vou até passar a fala um pouquinho para elas,
Já, mas eu acho que eu já introduzi esse assunto. É que a gente não pode dizer que não tem dinheiro, que não tem como fazer, que antes de chamar o profissional e conversar. A minha dica prática é a seguinte: se eu estou fazendo um projeto em que eu ainda estou na fase de orçamento, eu vou procurar esse profissional. Não, Roy, não conheço ninguém, nunca fiz. Colega, já diz a propaganda, dá seus Google, procura lá, audiodescrição, Rio de Janeiro. Vai no LinkedIn, vai procurar os profissionais. Ou a dica de ouro que eu dou, entendeu? Pega, por exemplo, estamos fazendo um edital do governo do estado, que é a segunda edição. Bem, teve a primeira. Qual o material das pessoas que já tem disponível na internet com esses profissionais? Porque isso tem que estar publicizado, a gente tem que ter essa ficha técnica, a gente tem que ter acesso a isso. Isso é um direito, portal da transparência. Entra lá, procura. Fulano que fez espetáculos de dança, Beltrano. Outro projeto, Beltrano. Beltrano, já vou chamar o Beltrano para conversar, porque Beltrano sabe fazer. Vamos procurar as pessoas que sabem fazer. Depois a gente vai orçar esse valor com eles. Se eu não tenho esse valor, você vai chegar para o Beltrano e falar assim: Beltrano, eu quero Cicrano, que você conheça, que pode indicar, porque eu tenho tal verba. Vocês podem se surpreender, dependendo do teu projeto, que o próprio audioscritor que cobrava X, ele vai aceitar cobrar Y, porque às vezes eles querem fazer aquele projeto. Eles sabem que aquele projeto é importante para o público deles. A gente às vezes fica naquela mania de produtor virar lá, meu projeto é pequeno, eu só não sei dar onde. Não tem isso. Produtor bom é produtor que vai atrás, que procura o melhor para o seu projeto. Então você vai pegar e vai caçar os melhores. Se não conseguir com os melhores, pede indicação do melhor para alguém que topa esse valor. Entendeu? E aí procura o outro, Beltrano, e tenta, vai buscando formas. Não aceito não aceito não posso, não aceito risada de, isso não dá nem pro começo. É isso. É assim que a gente vai fazendo. É assim que a gente vai negociando. Então vou deixar um pouquinho a palavra agora para a Aline e logo na sequência para outra Aline, que é a Marcela, para elas explicarem o porquê, como se monetiza esses profissionais. Por que a audiodescrição tem um valor que às vezes é mais caro? É o profissional que é mais caro? É porque tem mais pessoas precisando de audiodescrição do que de Libras? Não. Às vezes realmente são normas técnicas e condições técnicas para realizar aquele trabalho. Porque às vezes você consegue profissional de graça, mas não consegue o equipamento. Aí você vai tentar o apoio do equipamento. Enfim, acho que não tem nada nem melhor pessoas para falarem da necessidade técnica das suas acessibilidades do que Aline Correia. Agora tu me perguntas, Aline, no edital está escrito lá, obrigatoriedade da audiodescrição. O que eu faço? Jovem, negocia. Aline, como é que eu vou negociar com o audiodescritor? Primeiro, tu vais lá no Google para saber o que é audiodescrição, para saber que é feito por uma equipe, o que é audiodescrição? Primeiro ponto, é uma narrativa oral que auxilia pessoas cegas e com baixa visão, pessoas autistas, disléxicas, pessoas com síndrome de Down, idosas, a compreenderem melhor o contexto que está sendo apresentado, seja um espetáculo de balé, uma exposição de pintura, fotografia, teatro, cinema, enfim. E aí, a partir do orçamento que tu tens, a partir da negociação que tu vais fazer, independente de ser o audiodescritor, mas o iluminador, eu vou cortar daqui, eu vou cortar dali, o que eu faço, como é que eu converso com a minha equipe? Em primeiro lugar, tu tens que interpretar esse profissional da audiodescrição como um membro da tua equipe. E aí, como um membro da tua equipe, conversar com essa pessoa, olha, você vai fazer parte desse projeto, como participante desse projeto, o orçamento que a gente tem é esse aqui, como a gente pode contemplar, o que tem acontecido nos meus contratos e como eu auxilio as pessoas, os meus colegas de profissão ou outros produtores culturais a agir. Claro, eu tenho meu preço. A Associação Brasileira de Audiodescrição tem uma tabela de preços, onde a gente foi conversando, cada um foi fornecendo sobre os seus contratos, um preço, a gente chegou na construção de uma tabela, que para alguns estados talvez seja
impraticável. Então tem valores lá que dá para cobrar em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas não dá para cobrar em municípios do interior do estado do Pará ou no próprio norte do país, que seja. Então o que a gente vai fazer? Aline, quanto tu cobra para fazer tal coisa? Eu vou te dizer meu preço. Tu vai dizer, Aline, está muito alto, eu posso te pagar isso aqui. E no início tudo vai ser assim. O que eu preciso que tu entendas é que tu comeces esse exercício de negociação, que tu comeces esse exercício de te organizar para saber quanto custa este serviço. Eu conversei ontem com a fotógrafa Paula Sampaio sobre um trabalho que nós fizemos no Arte Pará, e aí ela é uma funcionária do SESC e através da tabela da ABAD ela já me deu informação que ela conseguiu um aumento para os próximos editais do centro que ela trabalha. Então já é um ganho. A partir do momento que ela usa como exemplo o nosso próprio contrato e também uma tabela existente de um segmento, a gente vai negociando. A mesma coisa eu vou te dando essa dica. Primeiro, te organiza. Muita gente fala, mas é caro. É caro quanto? Às vezes as pessoas, eu como empreendedora, muita gente me pede muitas dicas disso. Como organizar a empresa. Ah, Aline, mas eu quero fazer um empréstimo para comprar um equipamento, mas os juros é de 12%. 12% de quanto? Então tu precisas ter o cálculo certo disso. Primeiro ponto, saber quanto é que custa, até para antes de qualquer coisa, para dizer, é caro quanto? Quanto é que o profissional cobra? Quanto tu podes pagar? Quanto tu tens de orçamento? Quanto o resto da equipe vai ganhar? Quem faz o quê? Já houve trabalhos aqui no Pará. Nós fizemos uma visita guiada ao Centro Histórico de Belém com o professor historiador Michel Pinho, que eu fiz de graça, ele fez de graça, e eu conversei com a intérprete de Libras e falei, olha, o professor está fazendo de graça, eu estou fazendo de graça, tu topas vir com a gente? E a intérprete de Libras veio conosco. E fizemos um trabalho conjunto onde teve acessibilidade de audiodescrição, língua de sinais, oferecemos o serviço e foi gratuito para todo mundo, mas conseguimos executar. Nem sempre dá para fazer tudo de graça, eu tenho consciência disso. Então, por isso, negocia. Comigo, como acontece? Eu digo o preço para o produtor, olha, cobro tanto, Aline, eu tenho tal orçamento, tu topas? Eu vou vendo, tenho agenda para fazer isso, dá para fazer isso, é abusivo demais? Vai me penalizar, porque além disso, lembra que a audiodescrição ela é realizada por uma equipe. Então tem o audiodescritor narrador, o audiodescritor roteirista, que vai elaborar o roteiro, o audiodescritor narrador, que é aquela pessoa que fala o roteiro. Nem pode ser que seja a mesma pessoa, no meu caso sou a mesma pessoa, eu sou roteirista e narradora. E tem o audiodescritor consultor, que é aquela pessoa que vai estar ali, aquela pessoa com baixa visão, cega, que vai fazer a revisão desse texto para saber se ele está acessível a uma pessoa com deficiência visual. Então eu tenho essas 3 remunerações aí, que às vezes são 2, e uma negociação aqui a fazer. Esse processo é contínuo, constante. O tempo inteiro tu podes fazer isso de várias formas, ou negociar até em permuta de serviço. Como tu fazes em tudo na tua vida. O que tu precisas, enquanto produtor cultural, é começar a fazer a negociação. Revendo, recapitulando. Procura saber quanto custa. No município tal, qual é o teu município que tu vai atuar? Quem são os profissionais da área? Quanto eles cobram? Quanto tu podes pagar? Quantos serviços são? Quantas prestações de serviço são? E vai te organizando a ponto de conseguir inserir. Aline, não dá para ter, não tem orçamento para fazer. O que eu vou fazer agora? Jovem, não tem audiodescrição, não conseguiste orçamento para audiodescrição. Será que tu não podes ter na tua equipe uma pessoa? Será que tu não tens na tua equipe uma pessoa que seja um pouco mais sensível para receber essa pessoa que vai chegar com deficiência, seja ela uma pessoa cega, uma pessoa surda, e a conduzir dentro do ambiente do teatro? É possível que essa pessoa tiver alguém na produção, alguém que possa acompanhar essa pessoa com deficiência? Olha, tá chegando ali no espetáculo, tem na fila ali uma pessoa com deficiência visual, deixa eu ir lá. Deixa eu chamar essa pessoa para subir ao palco, para ela tocar no cenário, para ela sentir a textura. Deixa eu
levar lá no camarim para tentar visualizar, conversar com os atores, escutar a voz, ou tu podes gravar isso, gravar os personagens e dizer, eu gravar um áudio que fique acessível a todos na plateia, onde as pessoas possam dizer, olha, o ator tal está interpretando o personagem tal e a voz dele é essa aqui, solta uma frase, um trecho de um áudio, uma frase desse ator falando, porque aí tu já vais norteando não só a pessoa cega com baixa visão, mas todo mundo já vai entrando naquele clima e ao mesmo tempo vai sendo uma experiência sensorial, que essa é a importância da acessibilidade. Que não fique algo restrito à pessoa com deficiência, que aquele serviço não seja único para ela, mas que possa ser um processo inclusivo de fato, que todos nós possamos aprender de alguma forma. Eu quantas vezes estou ali no palco e fico prestando atenção no intérprete de Libras que está interagindo junto. É enxergar a audiodescrição, a equipe de audiodescrição e a equipe de intérpretes de Libras como uma equipe parte integrante da tua obra. Tiveram espetáculos aqui em Belém que eu tive a oportunidade de participar e foi muito forte a experiência. Eu lembro de um espetáculo que foi chamado Guerrilheiras. Eram 5 guerrilheiras, eu me sentia a 6ª guerrilheira em cena, porque o texto, o roteiro da audiodescrição era tão forte e a questão da entonação da voz, a interpretação, a leitura interpretativa, o tempo, como a gente está falando, aonde a gente está falando, o que a gente está descrevendo, o que a gente está traduzindo para ti, no ouvido da pessoa com deficiência, tu estás ali interagindo junto, tu estás ali fazendo parte desse espetáculo. Então é sobre isso, é tu enxergares a acessibilidade como uma parte integrante sensorial a mais do teu espetáculo, da tua obra, e não necessariamente como um obstáculo de, poxa, agora eu vou ter que inserir audiodescrição e língua de sinais porque estão me obrigando a fazer isso. Não, tenta entender que existem consumidores, contribuintes, cidadãos e cidadãs brasileiras que querem participar desse processo e que hoje têm essa oportunidade e que essa oportunidade pode acontecer a partir da tua inserção, a partir da... Tô eu aqui de volta e agora a gente vai falar, né? Depois dessa aula, que é como eu disse, eu fiz uma promessa, né? Vocês já entenderam que quando for fazer o próximo projeto, não tem como não pensar na acessibilidade. Não tem como pensar. E vão ter um pensamento mais claro do porquê desses valores. E já tentar encontrar esses profissionais, até porque dentro do projeto que vocês querem aprovar, vocês ganham muito, já dizendo que é teu audiodescritor, já dizendo que são os seus intérpretes de Libras, já dizendo se você vai ter alguém que vai fazer a tua subtitulação. Enfim, essas pessoas, elas têm currículos que podem somar e ajudar o teu projeto. Então, que hoje você fala assim, eu vou gastar tudo isso de acessibilidade, saia dessa caixinha, entendeu? Vem pro nosso mundo, que é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer projetos culturais acessíveis. Mas eu fiz uma promessa. E se eu realmente já estou com o projeto na rua, eu não tenho nenhum edital, eu não tenho um centavo, eu não vou fazer nada? Não. Eu vou dar uns tópicos de dicas, de coisas que eu pratico e aprendi a praticar justamente no pensar e repensar. Falar assim, cara, não tenho nada. Tenho um centavo. Não vou fazer nada? Vou. E é esse caminho que eu vou dar um pouquinho para vocês. Eu trabalho, quem já me conhece, muito com teatro, né? E a gente, geralmente, né, tá produzindo, sempre tem alguém da casa, da bilheteria, e acaba avisando para você que tem uma pessoa com deficiência visual na tua plateia. Se não, eu peço para a bilheteira me avisar. Também é um caminho. E aí, o que eu gosto de fazer? Isso é de graça. Eu vou ao meu camarim e aviso ao meu elenco, gente, eu preciso que vocês se aprontem 10 minutos antes do que a gente está programado. Eu preciso que vocês agilizem, porque eu tenho uma ação de acessibilidade. Eu levo
essa pessoa uns 10 minutos antes de tocar o primeiro sinal, levo o meu elenco ao cenário e levo essa pessoa, ou essas pessoas, para conhecerem o elenco. Elas podem ter o que a gente chama de experiência tátil. Elas podem tocar nos meus cabelos, sentir o suor da minha testa, pegar na minha barba, ouvir meu tom de voz. Aí eu digo, olha, essa blusa que você está pegando é uma blusa verde. É uma blusa verde, com estampa, ela tem botão, e eu vou fazer o personagem tal. Aí passa para o outro. Vocês entenderam que isso não custa nada? E a diferença que isso vai fazer para uma pessoa que esteja tendo um recurso de audiodescrição profissional ou tendo uma acompanhante, que essa é a realidade que acontece muitas vezes, a pessoa vai com um acompanhante e fica meio que audiodescrevendo o que está acontecendo em cena para aquela pessoa. Mas a diferença que faz a pessoa ter tocado e o que ela vai construir de imagem, a riqueza que você está dando, e me desculpa, isso não custa um centavo, e se chama boa ação, bom senso e vontade de tornar aquela experiência de acesso àquele produto cultural muito mais potente para essa pessoa. Então, eu acho que a experiência tátil, ela poder às vezes pegar no cenário, ela sentir esses personagens, esses tecidos, que roupa, que personagem que ela... Como é que é a voz dessa pessoa, né? Faz toda uma diferença. Casado com isso, eu já até citei uma outra, que, por exemplo, a gente fez agora mesmo no começo da live, e eu espero que em vários outros momentos que vocês possam estar fazendo, seja com plateia, com pessoas com deficiência ou não, que vocês tenham esse ato da autodescrição. Você, independente de ter ou não ter uma pessoa com deficiência, vocês, como um ato político de produtores culturais que pensam cultura para todos, chegar em qualquer lugar e falar, oi, tudo bem, sou Roger Pérez, se por algum acaso tiver ou não tiver pessoas com deficiência, eu quero me autodescrever como uma pessoa morena de pele clara, cabelos lisos, de tom castanho escuro. Se criem esse hábito. No começo vai ficar horrível e faz parte. No próximo está melhor. No próximo você vê que tem outras pessoas fazendo esse movimento. O importante é você não se estagnar. A inércia que não vai resolver. Vai fazendo. Cada dia vai ficar melhor, cada dia você vai ter um toque melhor. Vai ter outro dia que você vai ouvir pessoas falando sobre alguma coisa e falar, bacana, vou fazer assim. É isso, é um exercício. Por isso que é uma oficina, né? A gente vai estar aqui, moldando e se aprimorando juntos a cada dia. E vocês vão ver que é muito mais fácil, muito mais natural do que vocês possam, nesse primeiro momento, estar imaginando. Terceiro ponto. Legendagem. A subtitulação. Essa live, essa oficina, ela vai estar sendo criada uma legenda automática quando a gente joga o conteúdo na própria plataforma do YouTube. Você, produtor cultural, que vai jogar esse material dentro do teu canal, existe a edição dessa legendagem. Gente, eu me considero um produtor bem fora das inovações tecnológicas e até eu consegui aprender a fazer isso. Você vai entrar no seu YouTube Studio, vai pegar a sua legendagem e vai revisar a legendagem. Gente, isso é de graça. Isso qualquer tutorial do próprio YouTube pode ensinar a fazer. Revisa essa legendagem com todo carinho, porque às vezes, eu vou dar um exemplo de um projeto que eu fiz de música que tinha jongo. Então, dependendo da dicção da pessoa, saía João, Janjo, gongo, entendeu? E, cara, não custa nada você revisar o que você está levando ao seu público, entendeu? Então, vai lá, revisa a tua legendagem e vou dar um outro conceito, entendeu? Às vezes, a gente tá com espetáculo, como eu trabalho muito teatro, né? Em que a gente está usando projeções em tela. E a gente esquece
que não necessariamente todo texto, porque a gente sabe que dependendo do seu espetáculo podem ter questões de improviso ou alguma coisa assim. Você já pensou que realmente pode sair nada? Ainda mais que hoje a gente usa muito, né, projeção de imagem de espetáculo. Por que tem a legendagem no topo da tua projeção, como igual a gente vai em algumas óperas, né, que tem a tradução? Por que você não bota a legendagem ali? Nem que seja das músicas, entendeu? Cria um mecanismo em que a pessoa tenha contato com aquele conteúdo na subtitulação. Você pode ter uma experiência tão bacana, um retorno tão positivo para o teu projeto, ele pode ganhar um boom tão maravilhoso com isso. Eu lembro que eu fiz um outro projeto que já até entra no próximo tópico, que é o off de palco com essa autodescrição. Eu estava fazendo um projeto no shopping. Era um projeto de teatro, como as pessoas gostam, né? Era uma pecinha do shopping. Ótimo. Rod Pérez faz o filme, faz a peça no shopping da Gávea, faz a pecinha no shopping como qualquer outro produtor faria. Por isso que eu digo, essa oficina é para prática de quem está em qualquer estágio. A pecinha no shopping, com palquinho, com carpetinho, com a cortina de tafetá. E antes de começar o espetáculo, o elenco da própria coxia com seus microfones, ou pega um bastão, tanto faz. Não tá aquela hora que o elenco está se concentrando? Ali no segundo sinal e tal. Por que não fazer autodescrição da coxia? Olha, esse espetáculo vai começar agora, sei lá, 3 porquinhos e o lobo mau, entendeu? Aí começa, eu sou o porquinho e eu sou da casinha de palha, eu sou o porquinho rosa, por que não? A gente não sabe se naquele momento, naquele teu público que está mais evento aberto, se vai ter uma pessoa com deficiência. E ela pode fazer toda a diferença. Ela querer assistir teu espetáculo ou não, ela valorizar aquela experiência ou não. Isso é de graça. Quer outro exemplo da dificuldade que eu já disse? Por exemplo, do espetáculo da dança. Audiodescrição na dança. Que é complexa mesmo. Eu estava fazendo agora, recentemente, um espetáculo de dança afro, em que tinha os atos, né, da entrada da dança. Nas transições de cena, mesclado com textos poéticos, tinha pequenas audiodescrições. Tipo, abrem-se no palco 4 quadrados de luzes, surgem bailarinos com máscaras, eles fazem movimentos contornados, é a dança arriando, transitando por máscaras africanas, trazendo uma sensação de... Isso no comecinho da música, depois começou a cena de verdade. Como vieram pessoas dizendo, gente, bárbaro. Que é isso? É às vezes a vontade, a pulsão de tocar teu público, né? Para algumas pessoas ficam meio assim, mas o que tá falando que eu tô vendo? Isso também é maravilhoso, porque esse questionamento é que você fala porque existem pessoas que podem assistir esse espetáculo que têm deficiência. E a gente está tentando levar esse espetáculo para atingir essas pessoas. E às vezes a pessoa que não viu sentido naquilo começa a fazer sentido a reparar que existem pessoas, porque tem isso. O grande problema da acessibilidade é que as pessoas ainda querem tornar isso invisível, né? Elas acham que essas pessoas não têm que ser vistas. É desumano, dentro de um processo de produção cultural, a gente imaginar ser conivente com esse tipo de pensamento. É o contrário. É a gente sempre estar à luz em busca de qualquer mecanismo. Eu estou dando agora ideias de mecanismos de custo zero. Mas é aquilo, eu espero que os novos projetos, que os novos espaços, os novos editais tenham isso de uma forma mais clara e mais bacana da gente fazer essa parte também com qualidade, com recursos, que as coisas sejam, enfim, que sejam tempos mais felizes, né? Mas até lá, enquanto a gente não tem essa verba, essa estrutura, que a gente tenha esse pensamento, essa boa ação, essa pulsão de fazer o que tem que ser feito, né? E aí, dentro de mais ideias,
programa e material gráfico com QR Codes com audiodescrição. Por quê? Porque tudo que a gente pensa em material gráfico, gente, ele tá denotando, né, dentro da cabeça do design, que você tá lendo, que você tá vendo as cores. E é isso, né? Mas nem todos, nem todas e nem todos enxergam, né? É isso. Então, o que a gente aconselha? E o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Eu vou dar várias dicas. Ou dentro do teu programa bonito, impresso, em couchê, ou no papel A4 sulfite que você imprimiu dentro de casa, tanto faz o projeto que você for fazer. Não custa nada você planejar pelo menos a audiodescrição do teu texto. Hoje em dia, os celulares das pessoas com deficiência, existem aplicativos que ajudam nessa leitura e fala, para vocês terem noção, são eles que estão correndo atrás da gente. E não, acho que a gente pode facilitar. Aí, bota um QR Codezinho no teu programa, ou faz uma placa do lado da tua bilheteria com um QR Code apontando para um link. Assim, eu vou confessar, né? A gente que tem dificuldade de ter acesso a programas pagos, eu uso muito o link para o Drive, né? Mas lembra que às vezes nem todo mundo usa Gmail, usa a plataforma Google, são poucos, mas só tome esse cuidado. Às vezes, se você tem um site que você consiga hospedar, é melhor. Mas dentro do melhor, tem um ditado de Ana Luísa Lima que eu levo para a vida: o ótimo é inimigo do bom. Então, vou fazer o bom. Dentro do que eu posso, eu vou tentar atingir esse público por esse QR Code, com a descrição do meu material gráfico, meu programa, meu flyer, pelo menos com um QR Code levando para um áudio com texto. Roy, não tenho grana para fazer com dublador. Chama alguém do teu elenco. Fala assim, gente, estou fazendo uma ação, entendeu? Que eu preciso ter áudio, preciso ter essa audiodescrição e eu queria que vocês me ajudassem. Eu duvido que alguém que trabalha com arte nesse país, que esteja numa produção minha, iria se negar. Se vocês trabalham com esse tipo de gente, é melhor vocês já pensarem o cast todo, né? Mas geralmente são pessoas que vão sempre abraçar a causa junto com vocês. Então, corre atrás disso, não deixa passar, porque é uma coisa que na hora vai fazer muita diferença. Outra questão que eu considero, né, enfim, dentro dos aprendizados, eu sei que isso já é bem antigo, mas eu confesso que a pandemia me trouxe um conhecimento de um mecanismo de acessibilidade que eu não conhecia. E dá para você fazer em casa. Não tem desculpa. Dá para você criar em casa, pegar uma pronta, ir na Lan House, imprimir. Não tem. Se chama placas comunicacionais. Por quê? Dentro das pessoas com deficiência, podem haver pessoas com alguma questão de comunicação pela voz. Ou ela tem uma questão do que se chamava, né, dos surdos mudos. Mas, enfim, para além dessa questão, agora, pós-pandemia, muitas pessoas que fizeram o processo de traqueostomia ficaram com sequelas ainda na fala. Às vezes a pessoa, naquele momento, ela está com uma deficiência na fala simplesmente porque ela está rouca. Ela está rouca. E essa pessoa, ela pode estar querendo só saber onde é o banheiro. Ela pode estar querendo ir ao camarim. Ela pode estar querendo um troco. Ela pode estar querendo ir na Bobonier. E ela não vai ter como te falar isso. Entendeu? Mas se ela descobre que tem no teu espetáculo um dispositivo chamado placa comunicacional, isso faz toda a diferença. Placa comunicacional nada mais é do que uma folha com ícones desses lugares, né? Um ícone da bilheteria, um ícone de banheiro, um ícone onde a pessoa pode apontar e se comunicar com você. Pessoas de outros países, como eu já citei dentro agora, às vezes também podem usar essas placas comunicacionais para se comunicar melhor com você, de uma forma mais rápida, mais objetiva, entendeu? E esse é um recurso de graça, que tem várias na internet.
Eu acho que até no Wix do Sucessivas tem um modelo de placa comunicacional. Mas de todo modo eu tento botar nos comentários do Instagram alguns links para vocês terem acesso a placas comunicacionais. Mas o que eu acho que é o bacana é vocês criarem as de vocês, né? Com a cara de vocês, com o perfil do projeto de vocês. Porque, pelo menos quando comecei a fazer, sempre tinha umas muito genéricas. E eu entendia, de acordo com o lugar que eu fosse, com qual projeto eu fosse, que elas precisavam ser mexidas. Então, mas faça as suas placas comunicacionais. Outra, identificar se o equipamento que vocês estão indo, se tem realmente rampas de acesso ou os elevadores acessíveis. Por quê? Porque não adianta ter qualquer rampa. Eu passo, às vezes, em frente de alguns consultórios e vejo isso bastante. Fulano botou uma rampa que faz um zigue-zague para entrar na porta do consultório. A cadeira de rodas não entra nem na primeira passagem da rampa, porque nitidamente você vê que ele pegou, né, deu uma adaptaçãozinha, fez uma rampinha, mas não é para uma cadeira de roda. É para alguma proposta arquitetônica, porque a cadeira não passa, porque a cadeira tem uma manobra, tem um espaço, tem uma volta, né, uma curva que ela tem que dar. Então você tem que identificar isso. E só divulgar que tem rampa se ela realmente atende a pessoa com deficiência. Senão você não divulga. E você tem que reconhecer que aquele teu espaço não é um espaço acessível para algumas deficiências. Às vezes ela está apta para receber um muletante, mas não um cadeirante. Então isso é muito importante a gente ter essa consciência. Locais reservados, a mesma coisa. Não adianta ter local reservado se a cadeira não chega aonde é esse assento. Porque eu já vi teatros nesse país, em algumas viagens que eu fiz, e que a cadeira, o acesso reservado do cadeirante, era na parte mais alta da plateia. Aí eu pensava, como que a cadeira chega lá em cima? Tem um elevador que chega até lá em cima? Não. A pessoa tem que ir no elevador, pegar uma outra coisa para chegar, passar por umas cabines, para chegar lá no alto para ser... colega, na parte arquitetônica a gente não pode improvisar, né? Até porque penso eu que, se tratando de uma cadeira de rodas, se está lá no alto do teatro, dependendo do travamento dela, você pode, na verdade, ter um índice de acidente aí, fora toda essa questão logística que eu já falei da pessoa chegar lá. Então a gente tem que entender se realmente tem esses lugares, se não, a gente aí sim entra a questão, olha, a gente vai ter que realmente retirar algumas poltronas que a gente vai querer o cadeirante aqui, onde é o certo, na primeira fileira, com acesso que não tenha degraus, é isso. Gente, vamos continuar sendo os produtores que militam, pelo menos nessas questões arquitetônicas, de que essas coisas realmente aconteçam. Mas é aí. O que não é do teatro que a gente pode fazer? Gente, código localizador é o mínimo, né, que você pode fazer para essa pessoa com deficiência. Bota dentro do teu material gráfico, divulgação, um link mínimo para a pessoa ter acesso a um Google Maps, e dá as dicas, né? Se tem estacionamento no local, se o estacionamento tem vaga para pessoas idosas, pessoas com deficiência, quantos metros ela vai andar, cria um mapinha de aonde ela vai descer, qual ponto leva para lá, porque a acessibilidade por mais que a gente não quer reconhecer, pensar nesse teu público desde a hora que ele sai de casa. Então isso é bacana. Cria esses dispositivos que não custa nada, é de graça. Entra no Google Maps, pesquisa pontos de acolhimento dessas pessoas. Ela chega de trem, se ela chega de metrô, se ela chega de ônibus, se ela chega de Uber, se ela chega no carro próprio. Como que essa pessoa chega da casa dela até a poltrona do teu espetáculo? E como ela volta para casa? Se não está completo, né, colega? E não pode ser pela desculpa do não ter o dinheiro. É não ter tido o pensamento de produtor cultural, de pensar nesse público. É simples assim.
Para a parte de elenco. Para a parte de elenco, eu acho que essa é uma questão técnica. Eu, como eu já disse, trabalho muito com teatro, com audiovisual. E é uma questão que eu sempre lembro, né? Os atores já têm a questão técnica de ter cuidado com a dicção, né? Com a dicção, clareza na fala, tônus na voz, tem tudo isso. Mas eu acho que quando a gente sabe, né, que tem uma pessoa com deficiência, eu acho que não é exatamente que você precisa extrapolar e ir para um lugar caricato, não é isso. Mas eu acho que não custa nada você melhorar o cuidado com a sua dicção e, dependendo até das marcas que o ator tem em cena, dá aquele bizu. Às vezes o colega está fazendo a cena de lado porque marcaram que é de lado e tudo, mas pode ter alguém que pode estar tentando ler seus lábios que estão de lado. Então, se você sabe, algum cuidado você vai ter que ter, né? De você estar mais frontal, de você... Esse cuidado é de graça, não tem desculpa, e é uma ação prática, que se tem alguém que necessita ver o movimento dos meus lábios, por que negar isso? Pelo fazer teatral, acho que a gente tem que repensar, entendeu? Eu vou dar um outro exemplo prático, teatro empresa. Recentemente, mês passado, eu fiz e a pessoa, a contratante avisou, tal apresentação tem uma pessoa PCD e que ela vai tentar ler os lábios de vocês. A pessoa não diz mais nada, mudamos tudo. A gente precisou ficar igual, apontado para a pessoa. Era tudo natural, mas o cuidado disso ser frontal, disso ser claro, articulado, né? Teve um desenho por respeito, não por exagero, por respeito. Então, são coisas que também a gente pode trabalhar com o nosso elenco, né? Trabalhar uma descrição mais clara, uma articulação, porque às vezes é isso, a pessoa está, né, tentando ter um contato visual com o seu rosto, com a sua expressão, para absorver essa comunicação. Outra coisa que também eu penso muito quando tenho recursos ou quando há essa possibilidade, né? Que é bárbara. A gente está num espaço teatral, uma caixa cênica, fechada. Geralmente o dispositivo de som, ele vai pensar em duas frentes: público e retorno. Bacana. Mas eu tenho certeza absoluta que para uma pessoa com deficiência, esse dispositivo, ele não é tão rico, mágico e maravilhoso do que se você conseguir conversar com o teu técnico de som, com o teu sonoplasta, e você conseguir criar mecanismos que a gente chama de mecanismos sensoriais dentro do teu espaço cênico. Você já pensou o quanto que é mágico e maravilhoso? Se para a gente por exemplo, hoje isso é muito comum em cinema, você ter um sistema Dolby. Mas em teatro é impressionante, a gente não tem essa visão. E como que faz diferença? Porque eu já fiz esse projeto. Às vezes, dependendo da estrutura de arquibancada, você bota caixas por baixo da arquibancada para fazer um outro tônus, uma outra, entendeu? Lavagem sonora. Atualmente eu também estou com uma exposição de arte digital em que tem uma obra que é isso. São cadeiras e elas são minadas de caixas, de eixos diferentes, em que você pode fechar os olhos e ser tocado pelo som. O som te toca, você sente a vibração. Não posso dizer necessariamente que isso é de graça, mas eu posso dizer que eu já consegui resultados muito bacanas com caixinhas que eu levei de casa e que eu conversando com o técnico, ele entendendo que isso era bacana, e eu consegui com caixas de som de casa, que eu dei um jeito de conectar e tal.
E fez muita diferença para quem está assistindo. E até para quem consegue, né, entender a intenção, absorve aquilo até de uma forma mais... sei mais o que falar diante do que eu imagino o quanto que é rico, né? Tanto para a gente estar produzindo, quanto para o público que está absorvendo essas práticas de inclusão, né? E para além dessa questão, né, sonora, o que eu também já fiz, que também não necessariamente é de graça, mas eu acho que às vezes, dependendo do contexto do espetáculo, vale muito, que é a gente trabalhar às vezes as questões das essências no espaço, né? Às vezes você está fazendo, como eu já fiz algum espetáculo relacionado com alguma questão culinária, e ter o aroma, né, daquela comida, daquela especiaria, e você soltar a essência, a pessoa ser tocada, sentir que está tendo um acontecimento, aquilo ser tocado pelo olfato, né? A gente pensar essa experiência, como eu falei, questões sensoriais, né, elas podem ser pensadas, entendeu? E às vezes as soluções são muito simples, e o retorno é, eu posso dizer, inenarrável, né? Mas a última que eu deixei, vamos supor que em cena, nossa, tô traumatizado, fizemos essa oficina, trocamos essas ideias, e mesmo assim você não fez nada em cena. Hashtag já te odeio, hashtag reveja seus conceitos. Mas é isso, se mesmo assim você não fizer nada, essa eu acho que é uma questão quase legal, como a gente já viu nas falas da Aline e tal. A gente tem que fazer isso. Não tem possibilidade da gente usar alguma desculpa e não fazer isso. Você pode não fazer tão bem feito, mas eu acho que a gente tem que ter esse impulso de tentar fazer, trocar ideias, às vezes, enfim, a gente entender a importância da legendagem inclusiva, entendeu? Que a gente pode trabalhar de duas formas. Ou você vai botar uma hashtag e vai ficar entendido que você escreveu o que você quis na sua postagem no Instagram. E que a partir dali é um mecanismo para as pessoas que não veem poderem visualizar a tua arte gráfica e o teu texto. Aí tem várias, hashtag nota inclusiva, hashtag para todos verem, hashtag para quem não vê, tem várias, né? Ou você escolhe uma, ou você cria uma, mas a pessoa vai entender que aquela hashtag é para ela entender, né? Como a gente fez, se fosse agora um print, diria, no fundo, rosa, Roy de Pérez, que já está suado de tanto falar, né? Descrevendo a imagem, né? Se é imagem digital, se é imagem preto e branco, se é uma fotografia, se é um vídeo, dizer o que é, né? Essa imagem. Dá todo o texto que tem dentro da imagem. E depois, você, se for o caso, complementar alguma coisa do teu texto de legenda. Também existe a outra forma, que se usa muito, que às vezes no meio da legenda você já está descrevendo. Também é uma forma. O importante, gente, é a gente entender que não dá para, como produtores culturais, estarmos expondo produção cultural sem pensar acessibilidade. Não tem como. Entendeu? A gente realmente tem que pensar que não tem mais como ter desculpa. Não tenho dinheiro porque não tem isso, porque não tem aquilo. Beleza. Mas eu acho que depois de tudo isso que a gente trabalhou, nessa mais de uma hora aqui com vocês, é para vocês pensarem que existem essas práticas. São práticas que eu não só as vivi, como eu vivo, construo, crio, recrio. Então esse espaço, como eu volto a dizer, é um espaço aberto para que todo mundo possa criar, repensar,
escolher, nesse projeto eu vou usar esse, naquele eu vou usar aquele, nesse eu vou usar esse com aquele, entendeu? Vamos só fazer esse acordo. É o acordo do vamos começar, meu jovem. Vamos começar, vamos agir, vamos pensar e vamos produzir para o público com deficiência. Eu me despeço de vocês, espero que vocês tenham gostado. Se também não gostou, estamos abertos a todas as críticas. Pode mandar. Eu sei que, como eu falei, já ciente, né? Sempre vai ter um movimento, tipo assim, mas isso é sem qualidade. Mas eu acho que dentro do que a gente conversou lá no começo, isso já ficou muito mais claro. Né? Que é isso, é na última possibilidade do tenho que fazer. Não tenho recursos. Não tem desculpa. Alguma ação faz. Porque eu tenho certeza que ela vai te abrir outros caminhos para você ter resultados de produção cultural muito mais felizes, que vão te dar muito mais orgulho de você ter no teu portfólio. E eu tenho certeza que não existe nada mais verdadeiro nessa vida do que coisas boas para pessoas que merecem. Fazer cultura para todos, todas e todos que estão por esse país. É realmente a nossa missão mais engrandecedora e o melhor legado que a gente pode deixar para esse país. Então é isso, gente. Me despeço de vocês. E qualquer coisa, estamos nas redes. Já estamos deixando aqui nas legendas nossas redes, nossas páginas. E espero que isso daqui seja o começo para que várias pessoas possam também botar ações inclusivas, pensando na acessibilidade, tendo consciência do que é democratização de acesso e a gente agindo. Que é da ação, né, que a gente vai gerar esse resultado. Tá bom? Um grande abraço.